tarde a todos. É uma grande honra presidir essa mesa de hoje. Eu ia fazer uma pequena introdução, só que a minha voz não vai me deixar fazê-la. Mas eu gostaria de tecer algumas palavras sobre o tema, que é um tema que trabalho já há alguns anos no Brasil e na Alemanha. E começar com uma pergunta bem simples, que é: por que regular? Por que regular rede social? Por que regular uma nova tecnologia de comunicação? E se a gente olhar dentro da história constitucional recente, toda tecnologia que atinge massa, há um desejo, um interesse legítimo, vamos dizer assim, para que os Estados democráticos, de alguma forma, estabeleçam algumas responsabilidades para essas tecnologias. Isso aconteceu com o rádio, isso aconteceu com a televisão. Se a gente olhar, por exemplo, na Constituição brasileira, os artigos 220 seguintes estabelecem um regime de direito administrativo para a comunicação. E agora a gente tem um desafio, que é uma nova tecnologia, que não é mais o rádio, não é mais a televisão, e que tem uma forma de capilaridade social também completamente diferente. Um primeiro, talvez, veredito, ou uma primeira observação é que o regime de regulação da comunicação tradicional não é adequado para a nova tecnologia. Então, o que se debate aqui hoje é justamente qual seria, então, o modelo adequado para abordar essa nova tecnologia, que é praticamente a infraestrutura da comunicação cotidiana da população e da sociedade. Eu passo, então, a palavra ao nosso primeiro orador, o ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, professor Ricardo Campos. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar essa mesa com Caroline, com o deputado Orlando Silva e com a Clara, todas as pessoas amigas e queridas. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes o convite, ao ministro Salomão, agradeço ao Sidney também a logística e toda a atenção. E eu trouxe aqui umas anotações. Antigamente eu falava de improviso, mas a última vez que eu falei de improviso não deu certo. Perdeu o mané, não a mola. E me trouxe muitos problemas. Deu muita alteração. Então agora trago escrito. Eu dividi essa apresentação em três partes. A primeira, intitulada Revolução Digital e a Nova Economia. A segunda, mídias sociais e a necessidade de sua regulação. E a terceira, o avanço da inteligência artificial e a necessidade da sua regulação. O tempo é curto e eu vou correr um pouquinho. Nós, começando a primeira parte, Revolução Digital e Nova Economia, nós vivemos sob a égide da terceira Revolução Industrial, que ocorre a partir da segunda metade do século XX, e se caracteriza pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, e também por isso é chamada de Revolução Digital. A Revolução Digital se caracteriza pela universalização dos computadores pessoais, pela massificação dos telefones celulares e pela internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. E essa revolução digital ou tecnológica modificou de maneira profunda a maneira como nós vivemos, a maneira como nós reservamos um hotel, a maneira como nós fazemos uma pesquisa, a maneira como nós ouvimos música. Nós todos desenvolvemos nos últimos tempos um novo vocabulário, uma nova semântica e uma nova gramática, com palavras que identificam utilidades que até outro dia nós não conhecíamos e sem as quais já não conseguiríamos viver. Fiz uma pequena listinha aqui, apenas dos que eu conheço com alguma intimidade. Google, queria dizer aos mais jovens que já houve vida na Terra sem poder dar um Google. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, Twitter, Waze, Spotify, Netflix, Uber, Dropbox, Skype, FaceTime e para os solteiros ainda tem Tinder. Portanto, nós vivemos esse admirável mundo novo
da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas, algoritmo, que é uma palavra que a gente não conhecia até outro dia, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Há uma passagem no livro do Harari em que ele diz que se um jovem ou uma jovem tiverem 2 pretendentes e estiverem em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o interessado, apenas cruzando as informações que já tem. Eu escrevi na margem do meu livro, Ricardo, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que essa é uma transformação profunda que ocorreu nessa nova economia em que a principal riqueza já não é mais física. A riqueza é a inovação, é o conhecimento, é a propriedade intelectual. Quando eu e o Gilmar éramos mais jovens e possivelmente mais bonitos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma dessas empresas figura mais entre as mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, com os seus novos nomes e uma ligeira alteração da Aramco por causa da guerra ocorrida na Ucrânia. E, portanto, nós estamos vivendo uma época em que o direito corre atrás de regular novos modelos de negócios. Eu procurei fazer uma listinha aqui para a nossa conversa. Comércio eletrônico mudou completamente a nossa vida. Hoje em dia se fazem compras na Amazon, na Alibaba, na Magalu. Acabaram as livrarias, por exemplo, para quem gostava de entrar em livraria. Ou então, quando eu andava no exterior e algum desses radicais me seguia, eu entrava logo numa livraria e ficava seguro, porque não tinha nenhum risco de eles entrarem. E, portanto, é criptonita. Criptonita. Plataformas de vídeo como YouTube, streaming, novidade nas nossas vidas, os streamings de filmes e séries, Netflix, HBO, streaming de música como o Spotify, serviços de pagamento como o PayPal, compartilhamento de bens e serviços como Uber, Airbnb, as redes sociais de interação como Facebook, tudo isso é novidade nas nossas vidas. Portanto, isso é o que a revolução digital produziu, com inúmeras vantagens, tornando a vida mais fácil e melhor. Mas não veio sem alguns problemas. Eu passo à segunda parte da nossa conversa, mídias sociais e a necessidade da sua regulação. E aí falo um minutinho sobre o impacto da internet sobre a comunicação social e a comunicação interpessoal e como isso também é revolucionário nas nossas vidas. A internet revolucionou esse mundo da comunicação porque ela ampliou exponencialmente o acesso ao conhecimento, o acesso à informação e o acesso ao espaço público. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso ao espaço público para veicular fatos, informações e veicular as suas próprias opiniões. Isso foi extraordinário e, na verdade, mudou o curso da história, democratizando a vida. Essa é a face positiva. A face negativa, no entanto, é que esse acesso ao espaço público também abriu espaço para a desinformação, para os discursos de ódio, para a destruição de reputações, para as teorias conspiratórias, para a difusão de mentiras deliberadas. Nós vivemos uma das grandes consequências da internet, da revolução digital, foi o surgimento das plataformas digitais, e entre elas as redes sociais. E as redes sociais, elas modificaram de uma maneira muito significativa e impactante a escala da comunicação social. Um jornal no Brasil, como o Globo ou como a Folha de São Paulo, tem cerca de 300 mil assinantes. A The Economist, que é talvez a revista mais assinada no mundo, tem 1,5 milhão de assinantes. E o New York Times, que é bem excepcional e tem 10 milhões de assinantes. Mas o Facebook tem 3 bilhões de usuários.
O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários. Portanto, nós tivemos uma mudança na escala que foi de centenas de milhares para alguns bilhões, e evidentemente isso impacta a comunicação social e abala gravemente o modelo de negócio do jornalismo tradicional, porque boa parte da publicidade migrou do jornalismo tradicional para as plataformas digitais, e não por outra razão. Um dos temas em discussão no PL sob a competente relatoria do deputado Orlando Silva é a discussão sobre um pagamento, um acerto de contas por arbitragem entre as redes sociais e as empresas jornalísticas, porque, na verdade, as mídias sociais, elas divulgam, mas elas não produzem conteúdo e, portanto, há uma discussão sobre um acerto a ser pago a essas empresas. E aí nós chegamos ao tema primeiro da nossa conversa, que é a regulação das mídias sociais. E, portanto, eu sou professor de Direito Constitucional. O Direito Constitucional, ele se assenta sobre 2 grandes pilares: a limitação do poder e a proteção dos direitos fundamentais. E agora nós estamos tendo que transplantar esses conceitos tradicionais para a revolução digital, para a internet, para o mundo virtual. E aí a primeira característica é que a limitação do poder no direito constitucional tradicional é a limitação do poder estatal. E agora nós estamos lidando com a necessidade de limitar um imenso poder privado que se criou com as mídias sociais, porque elas criaram um espaço público imenso, global, que, no entanto, é gerido privadamente. Essa é a primeira dificuldade. E, em segundo lugar, surgiram inúmeros novos direitos fundamentais da era digital. Eu anotei 3 deles que considero particularmente importantes. O primeiro deles, a proteção de dados pessoais, e a maior parte dos países já tem legislação sobre isso, e no Brasil foi constitucionalizado. Em segundo lugar, e muito importante, a inclusão digital, tivemos um painel sobre isso. Hoje em dia, uma criança que fica excluída do acesso à internet e ao mundo que ela propicia, é uma criança que não vai ter as mesmas condições de quem tem acesso. E agora uma discussão nova, que é a da liberdade cognitiva. O avanço da neurociência já permite às plataformas que elas identifiquem, não é apenas o que a gente quer, que isso elas já fazem e direcionam a publicidade em função disso. Elas conseguem já mudar o que a gente deseja. Portanto, começa a haver um controle sobre o modo como funciona o cérebro das pessoas e, portanto, há um novo direito em discussão, que é a questão da liberdade cognitiva. Portanto, a regulação das mídias sociais precisa lidar com todos esses fenômenos. Já não há mais como discutir a necessidade da regulação. A questão é discutir como e quanto nós vamos regular. Porque ela precisa ser regulada, as plataformas digitais, do ponto de vista econômico, para você fazer a tributação justa, para proteger direitos autorais, para impedir a dominação de mercados. Em segundo lugar, é preciso regular para proteger a privacidade. Essas empresas, as plataformas, elas sabem o nome da gente, onde a gente mora, quanto a gente ganha, mas sabem também qual foi o último filme que eu assisti, qual foi o último livro que eu comprei, qual foi a última pesquisa que eu fiz, qual é a doença que eu estou preocupado agora, que eu estou começando a entrar nessa idade, você fica querendo saber qual é a próxima que vai acontecer. De modo que é importante você regular para que essas informações não sejam utilizadas indevidamente. E, por fim, é indispensável regular para disciplinar os chamados comportamentos coordenados inautênticos e os conteúdos ilícitos. O comportamento coordenado inautêntico é aquele de amplificação artificial da mentira, da desinformação, pela utilização de bots, de computadores, de perfis falsos ou de provocadores contratados. Esse é o maior problema da internet hoje, assim eu vejo. Porque se um sujeito colocar, por ignorância ou cretinice, colocar no seu Facebook que querosene é bom para a Covid, e os seus 20 seguidores lerem aquilo e acreditarem, nós temos um problema, mas é um problema de um determinado tamanho. Mas se aquela notícia se espalhar por dezenas, centenas de milhares de pessoas, nós temos um problema de saúde pública. Portanto,
é preciso ter um controle sobre a amplificação artificial de uma mentira, de uma desinformação, e isso é possível de ser feito sem controle de conteúdo, basta verificar o comportamento atípico na rede de crescimento de uma determinada manifestação. Portanto, e os conteúdos ilícitos, não é possível, o Brasil, o mundo se radicalizou de tal forma que as pessoas não conseguem nem compartilhar um senso comum. É claro que não pode pedofilia na rede, não importa se é liberal, conservador ou progressista. Qualquer pessoa razoável há de saber que não pode ter pedofilia, não pode ter terrorismo, não pode ter venda de armas, venda de drogas, incentivo ao ataque às instituições. Portanto, não é difícil produzir consenso sobre o que é óbvio. E, portanto, pelo menos no que é óbvio, nós precisávamos regular. Como regular? Há dois modelos puros no mundo: regulação estatal ou autorregulação pelas plataformas digitais. E há um modelo, que é o que foi adotado na União Europeia e que está no projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, que se chama regulação autorregulada. Você tem um arcabouço geral principiológico estatal e você tem o dever de as plataformas terem termos de uso especificando quais são os conteúdos que ela não vai aceitar e, idealmente, no sistema de regulação autorregulada, as próprias plataformas implementam essa legislação e a minha ideia, que defendo já de algum tempo, é que exista, Orlando, um órgão externo, independente e não governamental que faça esse monitoramento da rede, as recomendações e, eventualmente, recomende a aplicação de sanções. Um órgão que tenha representante do governo, representante das plataformas, da sociedade civil, da academia, mas minoritariamente governamental, porque no Brasil ninguém quer governo se metendo em conteúdo de expressão, porque nessa matéria, infelizmente, o passado condena. Portanto, esse é o modelo: autorregulação regulada, um pouco de legislação estatal, autorregulação pelas empresas e um monitoramento externo por um órgão independente. A questão da responsabilização civil das empresas, a discussão que está na mesa. O Marco Civil da Internet prevê, e acho que é uma boa previsão, que, como regra geral, a plataforma só tem o dever de retirar um conteúdo após a primeira ordem judicial. Essa é a regra geral do Marco Civil da Internet, que foi elaborada há 10, 11, 12 anos atrás e atendia às demandas da época. Eu continuo a achar que essa norma é boa, porém, nós precisamos ampliar um pouco as exceções. E, portanto, o debate que está na mesa é: primeira exceção, se for inequivocamente um comportamento criminoso, as redes, as plataformas devem removê-lo de ofício. Portanto, elas têm que ter um dever de cuidado de remoção por via algorítmica. Tem que ser algoritmo por quê? Porque são milhões de postagens diárias e, portanto, não é possível monitorar isso pelo olho humano. Isso tem que ser feito de uma forma algorítmica, mas tem que ter o dever de cuidado, tem que ter o empenho de remover terrorismo, de remover pedofilia. As plataformas dizem: não, mas nós já fazemos isso, então não tem problema botar na lei, né? Isso já faz. E, em segundo lugar, eu acho que, havendo inequívoca violação de direito, a remoção deve se dar por notificação privada. Compartilhamento de imagens íntimas, violação de direito autoral, notificação privada remove. Portanto, o modelo que está em discussão e que me parece bastante razoável é, regra geral, remoção por notificação judicial. Duas exceções: remoção de ofício em caso de crime e remoção por notificação privada em caso de inequívoca violação de direito. E, por fim, para que, na moderação de conteúdo, as empresas, as plataformas não se tornem censores privados, a moderação de conteúdo, que é a possibilidade de remover, de diminuir o alcance ou de etiquetar, deve ser acompanhado de transparência, termos de uso claros, deve ser acompanhado de devido processo legal. Se remover, tem que notificar e dar direito a um recurso, e do que eu chamaria de equidade, traduzindo o fairness do inglês, que é: você não pode remover por categorias suspeitas, porque é negro, porque é judeu, porque é, enfim, qualquer outra classificação discriminatória. Portanto, esse é o arcabouço que eu imagino de regulação para as mídias sociais, boa parte dele já inserido no PL 2630. Autorregulação,
regulada, responsabilização naqueles 3 níveis e moderação de conteúdo com essas obrigações. Falo, nesses minutos finais, um pouquinho sobre a regulação da inteligência artificial, que é o grande tema do momento e que é um tipo de tecnologia que permite a transferência de capacidades decisórias humanas para computadores que são alimentados, no entanto, por seres humanos com dados, estatísticas e informações. No presente estado da arte dessa matéria, os cientistas procuram dizer e nos acalmar um pouco, dizendo que as máquinas não têm consciência de si mesmas, não têm ideias próprias, não têm discernimento sobre o que é certo ou errado, nem têm sentimentos. Vale dizer, a inteligência artificial depende inteiramente, dizem os cientistas, daquilo que é alimentado nela pela condição humana, inclusive os valores éticos. E o cientista do Google, não sei se ele se apaixonou, não sei o que aconteceu, porque achou que a máquina tinha sentimento, ele foi sumariamente demitido, porque a ciência não entende isso ainda. E a verdade é que a inteligência artificial traz muitos benefícios para a nossa vida, desde as cirurgias por via de robótica avançada, até os carros autônomos que prometem minimizar o número de acidentes e de óbitos. Essas vantagens, no entanto, não vêm desacompanhadas de alguns riscos e de alguns problemas que precisam ser enfrentados, como, por exemplo, já foi observado hoje mais cedo, o risco da massificação da desinformação e o grave comprometimento da liberdade de expressão pela utilização do deepfake. É possível alguém pegar a minha imagem aqui falando e depois colocar na minha boca coisas que eu absolutamente não disse e, evidentemente, o dia em que não for mais possível distinguir a verdade da mentira, nós estaremos num mundo em que a liberdade de expressão perdeu a sua razão de ser. A propósito, eu não sou chantageado pelo ministro Zé Dirceu por uma orgia que participamos em Cuba. Apesar de ter milhares de acessos na internet, eu nunca fui a Cuba, eu não sou dado a orgias. Eu sempre gostaria de acrescentar, mas na vida não descarto nenhuma possibilidade. Mas imagina o meme. Portanto, o risco da massificação da mentira, o emprego da inteligência artificial para fins militares, a discriminação algorítmica, a Laura falou disso mais cedo, e a chamada opacidade algorítmica, que é a perda porque o algoritmo é um conjunto de instruções operacionais para o computador funcionar. E, portanto, você sempre pode acompanhar cada etapa desse processo decisório. Mas acontece um fenômeno que se chama aprendizado de máquina, machine learning, em que as máquinas, ao praticar muitas vezes condutas que foram orientadas, elas aprendem por conta própria. E o exemplo mais típico é o do jogo de xadrez, Ricardo, que eu li recentemente. Todo mundo sabe que o computador ganhou algumas partidas do Kasparov, grande mestre, mas aconteceu um fato novo que surpreendeu a todos. É que o computador, ele havia sido alimentado com as jogadas possíveis, com as aberturas possíveis do xadrez para quem joga xadrez. E depois de um tempo jogando, o computador passou a fazer jogadas que não havia sido alimentado, e a fazer aberturas que não havia sido ensinado, e jogadas totalmente imprevisíveis. E isso revelou uma capacidade que não estava dentro da previsão e que não estava dentro dos planos. E o último risco é o da chamada singularidade. Eu disse que os computadores não têm consciência de si mesmo. Um computador não dirá penso, logo existo. Mas não é descartada a possibilidade de que eles adquiram consciência. Pelo menos a ciência não descarta. E se adquirirem consciência, nós estaremos perdidos. Pela capacidade que eles têm de armazenar muito mais informação do que o cérebro humano e processá-las com muito maior velocidade. É o que os autores chamam de singularidade. Eu li uma pesquisa que dizia que os cientistas acreditam que o risco da singularidade é de só 10%. Parece pouco,
mas eu vi um texto do Yuval Noah Harari com duas observações que me deixaram impressionados. A primeira foi a seguinte: você entraria num avião se os engenheiros que fabricaram o avião disserem que tem 10% de chance dele cair? Talvez não. E a segunda observação que ele faz, interessante, é que, na verdade, a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, o Large Language Model, que é o ChatGPT, ele, segundo o Harari, hackeou, na verdade, o sistema operacional da comunicação humana, que é a linguagem. E, portanto, eles já conseguem produzir textos e produzir imagens. E a inteligência artificial é capaz de armazenar tudo o que a cultura humana produziu nos últimos 5.000 anos. Pelo menos desde o início da escrita em 3000 com os sumérios. De modo que, podendo armazenar toda a cultura milenar humana, a inteligência artificial passa a ter capacidade de fazer poemas, de pintar quadros, de inventar aplicativos com uma capacidade muito maior do que nós temos. E isso, evidentemente, vai mudar o sentido da condição humana na Terra. Eu não estou falando isso para assustar ninguém, não. Apenas é a reflexão do nosso tempo. Eu acho, não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está ruim com tendência, vou terminar, Ricardo, que o mundo está ruim com tendência a piorar, não. Eu tenho uma visão otimista e construtiva da vida. Não sou como o personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, que o sujeito foi ao médico e o médico disse: tem duas notícias para te dar, uma ruim e outra pior. Ele disse: me dá ruim primeiro, você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Não por acaso estamos todo o mundo preocupado em regular também a inteligência artificial ao lado da regulação das mídias sociais. Tivemos hoje um painel mais cedo, há um anteprojeto que foi elaborado por uma comissão presidida pelo ministro Ricardo Cueva, de que foi relatora a Laura Schertel Mendes, que procura capturar o que é possível de regulação num ambiente e num universo que a gente não tem capacidade de prever tudo o que está vindo e, portanto, não é uma coisa fácil. Eu termino com as minhas conclusões, Ricardo. A revolução tecnológica impactou drasticamente as nossas vidas, mudando o curso da história e, acho que, no geral, mudando para melhor. A esses avanços da tecnologia se soma a inteligência artificial com todas as suas potencialidades para fazer a vida melhor e com todos os riscos que traz. No tocante às plataformas digitais, eu acho que o bom senso conduzirá ao consenso de que é preciso regulá-las. Nós apenas temos que acertar a dose para não comprometermos a liberdade de expressão. E no tocante à inteligência artificial, inúmeros cientistas têm advertido para o risco de ela fugir de controle. Centenas de cientistas assinaram um documento pedindo para suspender as pesquisas. Não vai acontecer, porque a gente não consegue parar a história, mas são preocupações que merecem ser levadas em conta. Nós somos contemporâneos de momentos decisivos, eu diria, para a democracia e para os direitos fundamentais. Porém, mais do que isso, nós estamos definindo os rumos da humanidade e a própria ideia do que significa ser humano, e nós não podemos errar. Gostaria de encerrar com uma parábola que eu falei na minha sabatina no Senado e que eu considero ainda válida para a vida em geral. A gente, na vida, está sempre se equilibrando. Vale para todo mundo. Não importa o que você faça na vida, a gente está sempre se equilibrando. Pode estar no palco ou na plateia. Viver é andar numa corda bamba. A gente, às vezes, inclina um pouco por um lado, às vezes inclina um pouco por outro lado, mas tem que se equilibrar. Às vezes, quando tudo está indo muito bem, as pessoas na plateia acham que o equilibrista está voando. Não é grave isso, porque a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que ele está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede.
e, portanto, nós temos que lidar com a ciência da mesma maneira que eu acho que a gente tem que lidar com a vida em geral, com valores, com determinação, com bom humor, sempre que possível, e, sobretudo, com humildade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grato. Muito obrigado. Obrigado, meu. Bacana. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao ministro Barroso, que, além do vasto conhecimento jurídico, tem um dom que a gente não consegue aprender em nenhuma faculdade, que é o dom da oratória e de prender uma plateia dessa com tanto humor e num tema tão difícil, tão espinhoso. Muito obrigado pela palestra e passo a palavra direto ao deputado Orlando Silva. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero cumprimentar o professor Yamil Ricardo Campos, ministro Luiz Roberto Barroso, Caroline Talck, Clara Iglesias Keller. Me permitam cumprimentar os parceiros portugueses desse evento, o Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas, o Centro de Investigação do Direito Público, e especialmente cumprimentar, em nome do ministro Gilmar Mendes, o IDP, em nome do ministro Salomão, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa Jurídica da Fundação Getúlio Vargas. Saudar todas as autoridades aqui presentes, pesquisadores, muitos amigos aqui nesse instante, em nome da minha colega Soraya Santos, brilhante deputada, que faz parte dessa plateia nesse momento. O ministro Barroso nos permite pôr luzes em temas e reflexões que são muitíssimo importantes para avaliarmos o debate sobre responsabilidades acerca de conteúdos ilegais e acerca de risco sistêmico. Eu peço permissão para fazer dois registros breves. O primeiro diz respeito a contexto. Não é trivial o alcance que nós temos da coleta e do tratamento de dados pessoais. Viver a era dos dados pessoais, não por acaso, impôs aos diversos países e regiões do mundo o estabelecimento de regulação. No caso brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no caso europeu, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. A possibilidade dada pela coleta e tratamento de dados nos termos em que se faz hoje é que dá potência para a customização da operação desses serviços. E esse é uma preliminar do contexto que nós vivemos, que é absolutamente vital. E me parece ainda imprevisível a aplicação da coleta e tratamento de dados no tempo da inteligência artificial. Ainda ontem foi publicado um artigo numa publicação digital americana, The Conversation, que fala sobre os riscos a processos eleitorais e à democracia que podem se desenvolver com a inauguração de máquinas que intervêm sobre processos eleitorais, na medida em que pode estabelecer um diálogo com os eleitores e fazer o manejo desse processo eleitoral. Então, esse é um aspecto preliminar que é preciso compreender a dimensão que nós vivemos a partir da era dos dados. E a segunda questão é uma reflexão, uma dúvida. É muito comum em espaços do direito que se debate regulação, se falar que tudo que é crime no ambiente social deve ser crime no ambiente virtual. Todos aqui já devem ter, em algum momento, ouvido isso. E faz sentido. Mas a minha percepção é que a era digital modula o comportamento social. O universo digital não é a mera projeção no virtual daquilo que é vivido no cotidiano. E é isso que dá ensejo e obriga refletirmos sobre em que termos as regras para o universo digital precisam se desenvolver. Então, eu queria primeiro fazer esses registros, eu diria assim, de contexto. E um trecho da fala do ministro Barroso, para mim, me parece essencial quando falamos acerca de regulação das redes sociais, que tem, de algum modo, uma dimensão ética, uma dimensão civilizatória, sobre
qual sociedade nós projetamos construir. Pactos são produzidos ao longo do tempo. Eu vou usar exemplos extremos. Houve um tempo em que era admissível a escravidão do trabalho humano como base da economia. Hoje é inaceitável. Houve um tempo em que a ciência e a política produziu mecanismos de dissuasão que foram aplicados às armas nucleares. Hoje esse é um tema discutido, questionado e buscado uma alternativa para a sua superação. Isso diz respeito a convicções que a própria sociedade faz sobre o que pretende produzir. E eu falo sobre um debate ético e civilizatório porque um dado da vida e da observação do funcionamento de redes sociais é que se produz um modelo de negócio ancorado em extremismos. O discurso de ódio engaja. A inteligência artificial lê como relevante. Isso amplia a distribuição, o alcance e produz fraturas na sociedade, como aquelas que assistimos, vivemos no Brasil e é possível se observar em outros cantos do planeta. Há que se refletir sobre isso. Por isso dizer que é um dilema ético. Se qualquer um de nós daqui vivermos uma experiência e oferecermos a uma criança ou um adolescente o consumo de uma rede social que se utiliza do mecanismo chamado autoplay, que reproduz infinitamente pequenos vídeos muito rápidos e que, na verdade, me parece evidente que ali opera algum nível de dependência no sistema de recompensa do cérebro. É dopamina. Basta testar com qualquer criança e adolescente a oferta por algum tempo desse tipo de serviço. Essa forma é adequada de oferta de informações e de cultura para as nossas crianças? É parte desses dilemas que diria éticos, mas que deveria impactar nos debates que fazemos acerca de regulação de plataformas digitais. Como sabemos, assim como há duas tradições no direito, nós temos dois caminhos para enfrentar os desafios regulatórios e de responsabilidade de plataformas digitais. E, curiosamente, esses dois caminhos estão presentes no debate que o Brasil faz acerca de regulação de plataformas. Pode não parecer à primeira vista, mas as duas vertentes estão presentes no debate brasileiro. A primeira é a vertente, vou chamar de caminho americano, que se ancora desde a primeira emenda e que dá o tratamento absolutizado à defesa da liberdade de expressão. Nós encontramos no Brasil aqueles que sustentam de modo que é absoluta, ou deve ser absoluta, a liberdade de expressão dos cidadãos. Isso não combinaria com qualquer possibilidade de moderação de conteúdo, ressalvado aquilo que seja explicitamente escandaloso, como pornografia infantil e outras questões semelhantes. Evidentemente que o desenvolvimento do caminho americano, numa tradução do português, a Lei de Comunicação Decente, na sua seção 230, criou dois mecanismos que reforçam essa salvaguarda. O primeiro mecanismo é a inimputabilidade que as plataformas digitais possuem. Isso foi posto sob estresse no julgamento recente da Suprema Corte, que reafirmou a inimputabilidade das plataformas digitais. Todos aqui recordam do caso relativo a um vídeo publicado que envolveu o Google e Twitter do Estado Islâmico, que, ao fim e ao cabo, os familiares de uma das vítimas, um dos jovens mortos pela brutalidade do Estado Islâmico, apresentou uma queixa à Suprema Corte norte-americana, que recentemente sustentou e manteve a inimputabilidade. E o segundo mecanismo, batizado de mecanismo de bom samaritano, que era como se fora a aplicação das regras de moderação, que admite, em determinadas circunstâncias, que, quando houver conteúdos danosos, as plataformas possam operar a sua moderação. E esse segundo mecanismo, inclusive, nós estamos às vésperas de ver a Suprema Corte se debruçar sobre uma lei do Texas que questiona, aprovada no Texas, que põe em xeque esse segundo mecanismo do bom samaritano. Ou seja, pode haver inclusive uma radicalização
na defesa do modelo, do caminho americano, em que há absolutização da liberdade de expressão, o que produz uma relativa responsabilização dessas plataformas digitais. Essa visão está expressa no parlamento brasileiro e dá causa à principal frente de resistência de parlamentares à aprovação de um projeto de lei, aqui anunciado pelo ministro, o projeto de lei 2630. Em que pese os vínculos econômicos, culturais, sociais que o Brasil possui com os Estados Unidos, que é um polo dinâmico dessa defesa, dessa visão, eu optaria pelo caminho europeu, vou assim chamar, a alternativa que está posta na nossa mesa e que influencia o debate feito no Brasil, influencia o diálogo que fazemos com muitas personalidades do mundo jurídico. Me aconselhei inúmeras vezes com o ministro Gilmar, outras tantas com o ministro Barroso. Influenciou fortemente o aporte apresentado pelo governo atual do presidente Lula, uma contribuição que foi oferecida ao Congresso Nacional. Eu percebo que aqui há uma presença desse caminho, que na verdade é a busca de situar o Brasil em linha com os movimentos regulatórios da União Europeia, que não se restringe a uma operação de redes sociais, nem mesmo a regulação de serviços digitais, já que há novas regras para mercados digitais. Recentemente foi apontado um caminho para a regulação da inteligência artificial. O pacote digital que a União Europeia desenvolve, na minha percepção, deve servir de interesse e atenção por parte do Brasil, do Estado brasileiro, na perspectiva de estruturar um caminho regulatório. Já dito pelo ministro Barroso, a ideia original alemã do dever de cuidado, a preocupação de reforçar o compromisso das plataformas digitais com uma internet sadia, eu acredito que é algo absolutamente fundamental. O combate a conteúdos ilícitos, conteúdos danosos, é absolutamente essencial. E eu creio que essa formulação deve ser incorporada à nossa legislação. Evidentemente que a análise de risco sistêmico que foi apresentada no ato de serviços digitais, que na minha percepção há claramente uma inspiração em mecanismos produzidos pelo mercado financeiro para a proteção de economias, é algo também muito importante e também foi incorporado às sugestões feitas pelo governo e a influência das normas europeias. E observe que tamanha resistência vivida no parlamento brasileiro nos fez produzir uma modulação. Quando a lei alemã fala de dever de cuidado, diz respeito às regras previstas no Código Penal. No Brasil, nós fomos mais modestos. Nós elencamos um rol de 8 possibilidades: ataques ao Estado Democrático de Direito, crimes contra a infância e adolescência, induzimento à automutilação e ao suicídio, terrorismo, violência contra a mulher, racismo, infrações sanitárias, crimes contra a saúde pública. É sobre esse rol de possibilidades que seria exigível das plataformas digitais o dever de cuidado, a atenção redobrada, o esforço para garantir um ambiente mais saudável nas redes sociais. Evidentemente que o caminho da análise de risco sistêmica, como disse, que me parece uma influência da experiência do mercado financeiro, prevê medidas que são macroprudenciais para mitigar riscos, medidas ex ante para se antecipar a determinados fatos e fenômenos. Eu poderia dar um exemplo clássico. Os brasileiros aqui há de recordar que em abril desse ano, uma vez mais, circulou informações de possível violência em escolas. Digo uma vez mais porque faz tempo, alguns anos, que circulam essas informações. Infelizmente, abril, mês de nascimento de Adolf Hitler, abril, mês do massacre em Columbine, e aqui um exemplo de como que medidas podem ser adotadas para evitar que riscos se materializem em ações. E o cuidado deve ser operado por aqueles que ofertam serviços nas redes sociais. O modelo europeu, e aqui é um debate delicado no Brasil, necessariamente implica a instituição de um sistema de supervisão público. É inaplicável o parâmetro europeu se não houver um sistema, um mecanismo de supervisão pública que cabe perfeitamente na tradição regulatória europeia, mas que no Brasil é sempre um debate acerca do tamanho do Estado, das funções que essas estruturas devem cumprir. Eu tenho dito
que provavelmente dezenas de organizações estatais que nós temos no Brasil, se extintas fossem, passariam desapercebidas por todos nós. Mas seguramente novas estruturas vinculadas à economia e à cidadania digital precisarão ser instituídas para garantir a vida social adequada no nosso país, para garantir a potencialidade econômica que essas oportunidades digitais nos trazem. Esse é um desafio importante. Qual será a estrutura regulatória que terá a tarefa de estruturar a supervisão e garantir o funcionamento e eficácia dessa lei? Acredito que a lógica da transparência como elemento importante para que a sociedade dialogue com quem opera esse serviço e investigadores, sociedade civil possam garantir a proteção de direitos e garantias fundamentais que eventualmente podem ser alcançadas, atingidas por uma operação irregrada desses serviços, é algo absolutamente chave. Assim como, ao lado da transparência, nós temos a própria moderação de conteúdo, auditorias externas independentes, que são previstas na legislação europeia, compõem um cenário que poderá dar eficácia à nossa legislação, e foram todos esses aprendizados incorporados à experiência brasileira. É central o tema da autorregulação regulada, tal qual apresentado aqui pelo ministro Barroso, né? A mera autorregulação nos conduz ao estado atual. Portanto, me parece insuficiente. É preciso estabelecer regramento. E aqui, a autorregulação pode e deve ter um impacto, sobretudo, nos temas vinculados a conteúdo, para que nós possamos definitivamente estabelecer uma demarcação de que não existe hipótese de Ministérios da Verdade. Não existe hipótese de controle de conteúdo por parte do Estado. E quem fará a avaliação, quem fará a moderação, quem faz hoje? As plataformas digitais, seguindo parâmetros gerais estabelecidos pela lei do nosso país, como, por exemplo, o impedimento de manter publicado conteúdos que são ilegais ou que podem causar danos. Eu acredito que é desafiador o cenário que nós temos no caso brasileiro. Eu sou muito otimista, porque eu percebo que, aos poucos, a sociedade se dá conta de quão é importante estabelecermos parâmetros e regras para que nós possamos explorar as maravilhas e potencialidades oferecidas pela tecnologia. E espero que o Parlamento brasileiro, num prazo muito breve, se encoraje e dê a sua contribuição para isso, inclusive superando as reflexões que faz o Supremo Tribunal Federal acerca de questionamentos relativos ao artigo 19 da nossa lei da internet, do Marco Civil da Internet, que foi fundamental 10 anos atrás, que segue sendo um parâmetro eficiente no Brasil e no mundo, mas que carece de desenvolvimento, levando em conta a dinâmica que alcançou o universo digital, os desafios que foram apresentados, e essa experiência de 10 anos já nos abre, por exemplo, duas possibilidades de alteração do regime de responsabilidades. Primeiro, responsabilidade, na minha visão, solidária, quando não se cumprir o dever de cuidado, quando não se demonstrar atitudes para mitigar riscos sistêmicos identificados. Aqui caberia responsabilidade solidária por parte das plataformas digitais. E cabe uma responsabilidade subsidiária na hipótese de, vou usar uma palavra que todo mundo compreende, impulsionamento. Porque não é razoável que alguém fature com a difusão de um conteúdo, esse conteúdo produza danos e quem foi sócio na ampliação do alcance não seja corresponsabilizado. São aspectos de mudança do regime de responsabilidades previsto na proposta e que podem dar uma contribuição para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Eu concluo agradecendo a oportunidade de participar dessa conversa, dizer que eu estou convencido de que, tão importante quanto o regramento de plataformas digitais, é nós desenvolvermos, multiplicarmos as possibilidades de educação midiática. Houve um tempo em que os mais velhos falavam para os mais novos: cuidado com a internet. Hoje os mais novos já falam para os mais velhos: cuidado com a internet. Para o conjunto da população brasileira deve ser ofertada, estimulada, mecanismos para que nós possamos compreender essa dinâmica, produzir lentes para que com os nossos próprios olhos nós possamos
fruir das possibilidades sem se contaminar, que o ambiente muitas vezes é tóxico. Educação midiática. Conexão. Nós temos, no caso brasileiro, o desafio de garantir que o nosso povo tenha acesso à internet. O uso de aplicativos, diferentemente do que muitos pensam, é diferente de acesso à internet. Acesso à internet, inclusive, para que você possa buscar fontes confiáveis de informação e, desse modo, combater o fenômeno da desinformação. E eu me somo ao ministro Barroso quando afirma: a valorização do jornalismo profissional é uma medida importantíssima para combater a desinformação. E é por esse motivo que esse mecanismo está previsto. Como a Austrália fez, como vários países da Europa têm feito, como o Canadá acabou de aprovar no seu parlamento, no Senado Federal, nessa semana. Apesar de chantagem que muitas vezes são feitas pelas Big Techs, eu acredito que o ecossistema informativo deve ser sofisticado, ampliado, e deve haver uma cooperação entre todos para que ele continue um ecossistema sadio. E a última palavra é em diálogo com a principal crítica que esse projeto sofreu no Congresso Nacional Brasileiro, que era os que apontavam a possibilidade de censura, PL da censura, risco de restringir a liberdade de expressão. É curioso que hoje eu não tenho mecanismos eficientes para contestar a moderação de conteúdo. Eu denunciei um game chamado Simulação da Escravidão, que estava numa loja de um determinado aplicativo, que, aliás, retirou esse game, em que o senhor de escravo era quem comprava aquele game. E eu fui moderado por uma determinada rede social, dizendo que eu fazia fake news quando dizia que uma regulação adequada da plataforma impediria certas práticas como aquela, na minha percepção, abominável. E eu tenho que recorrer para o Papa para contestar a moderação que sofri. O projeto prevê a obrigação da criação de canal simplificado e expresso para que o usuário defenda a sua liberdade de expressão. Veja, ele cria um mecanismo para a defesa da liberdade de expressão, mas é vítima da narrativa de que pode ferir a liberdade de expressão. Então, eu estou muito convencido de que esse debate, tal qual nós chegamos, até onde nós chegamos, já tem sido produtivo e é desafiador, que o Brasil, que já foi referência quando votamos o Marco Civil da Internet, é referência na gestão com o Comitê de Gestor da Internet, possa dar a sua contribuição, a depender de mim, acompanhando o caminho europeu, que, na minha percepção, cabe melhor na experiência brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado Orlando Silva, que conseguiu enquadrar o debate brasileiro dentro do contexto global de forma bem clara, e também parabenizo pela atuação forte na defesa dos direitos agora na internet. E passo a palavra à doutora Caroline Tauck. Boa tarde a todos. Parabenizo pelo evento, dentre tantos envolvidos, na pessoa do ministro Salomão e do Sidney. Cumprimento a mesa, meu professor, Ricardo também o professor, deputado Orlando Silva, minha colega Clara. Cumprimento a todos os presentes. Eu vou tratar das formas de responsabilização das plataformas, primeiro como elas próprias se autorregulam, depois o projeto de lei que o deputado Orlando Silva acabou de apresentar e, por fim, vou apresentar uma pesquisa que a gente acabou de fazer na AMB e na FGV, que a gente analisou as decisões do judiciário envolvendo fake news, nos tribunais superiores que envolvem fake news. Vou falar de uma parte delas aqui no final da exposição, que é essa que está aqui exposta na tela. Como a gente sabe, o discurso público hoje, os demais palestrantes falaram, ocorre majoritariamente por meio da internet, e se é por meio da internet, obviamente tem uma grande participação das plataformas. Então, a internet, esse espaço onde ocorre o discurso público, acabou ficando loteado entre os provedores de aplicação, entre as plataformas. E é por isso que a gente precisa hoje ter atenção às plataformas, porque a gente não consegue participar do discurso público se não for por meio das plataformas, sejam redes sociais, sejam os serviços de mensageria, sejam os próprios sites de busca. Nós vamos ficar excluídos do discurso público. E é nesse ambiente de loteamento desse espaço da internet entre as plataformas é que elas começaram a fazer
consciente ou inconscientemente, técnicas para controlar o discurso público. Então, a gente tem diversas técnicas que acabam, de uma certa forma, manipulando a população. Como que ocorreria essas formas de manipulação da população na internet? Os filtros bolha, que todo mundo já ouviu falar, ou seja, as plataformas nos fornecem conteúdos altamente personalizados, que atendem aos nossos interesses, o que à primeira vista parece inócuo, porque estão vindo posts que eu gosto, mas, por outro lado, é perigoso, porque exclui os posts que não me interessam, e aí me bloqueia conteúdo que é contrário ao que eu penso, e cria, então, uma bolha, me insere numa bolha. Outra forma de controle do discurso público é por meio dessas notícias falsas, das fake news, da desinformação. E, por fim, também um outro exemplo são os empregos de robôs nas redes sociais. Só o Twitter tem uma pesquisa que diz que eles têm cerca de 50 milhões de usuários que são robôs. As próprias plataformas têm dificuldade de identificar e de banir o uso dos robôs nas redes sociais. Então, nesse cenário de filtros bolha, de fake news, de desinformação e de acesso massivo a robôs, a gente acaba tendo a necessidade de o governo agir de alguma forma, para controlar, para proteger o discurso público. Porque a nossa Constituição, a brasileira, consagra duas ideias principais, que todos nós sabemos, relacionadas à liberdade de expressão. A primeira é que a liberdade de expressão, como qualquer direito, não é absoluta, ela tem limites. E o limite seria até onde você a exerce de forma abusiva. E a segunda é que a Constituição garante a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. Então, esteja na internet ou fora dela, a sua liberdade de expressão vai ser identificada e, se houver alguma responsabilização, deve identificar a pessoa que foi responsável por aquele ato. Como que pode, então, a gente pensar em controlar esse discurso público de uma forma a proteger a liberdade de expressão, e não limitá-la, mas apenas protegê-la, promover um ambiente em que todos possam exercer plenamente a sua liberdade de expressão? A primeira forma, que os demais palestrantes citaram também, é a autorregulação, ou seja, são os termos de uso que as plataformas fazem, as suas diretrizes internas, as suas políticas de moderação de conteúdo. Isso é importante? Claro que é importante, mas é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Primeiro, porque os termos de uso são confusos. Se eu vou fazer um post, vou publicar alguma coisa e eu estou com uma intenção ruim, eu quero, por meio daquele post, fazer um discurso de ódio, propagar alguma coisa que é contra criança ou adolescente, ou então que estimula a violência contra a mulher, não vai ser o termo de uso que vai me impedir. Além disso, a maior parte da população sequer consegue entender os termos de uso. Não lê, e quando lê, sequer consegue entender. E esses termos de uso são feitos por um dos agentes privados, que é a própria plataforma. Então, de certa forma, ela tem os interesses dela, ainda que sejam termos de uso bem intencionados, é um dos agentes envolvidos naquela relação, então ela tem aqueles interesses. Não pode esses termos de uso, assim como as políticas de moderação, ficarem imunes ao controle judicial. Então, essa primeira forma de proteger o discurso público por meio da autorregulação é importante, mas não é suficiente. A segunda forma da gente proteger o discurso público é por meio da regulação legislativa, que o deputado Orlando Gomes estava falando. Como que está acontecendo hoje, atualmente? Se eu fizer um post que tem algum tipo de conteúdo de ódio, ou então que por meio dele eu consigo ali organizar um conjunto de pessoas para cometer um atentado em uma determinada escola, que aconteceu, muito recentemente, as plataformas, de uma forma geral, acabam só agindo após uma ordem judicial, porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet traz como regra que as plataformas só devem agir para moderar o conteúdo quando houver uma ordem judicial, salvo se a gente estiver falando de pornografia de vingança ou violações de direito de autor. Só que a sociedade é dinâmica e o direito tem que acompanhar a sociedade. Essa forma da lei, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, talvez hoje não seja tão perfeitamente aplicável ao nosso mundo digital atual. Embora ele seja recente, tudo mudou muito rápido. Então, em razão dessa evolução, talvez seja, de fato, importante discutir esse novo projeto de lei das fake news, que, na verdade, não é tão novo, já tramita há cerca de 3 anos, no Parlamento.
e que traz regras talvez um pouco mais duras para as plataformas, mas que talvez, por outro lado, facilitem a atuação delas, tragam contornos mais fáceis para elas atuarem. Então, embora a gente fale hoje, né, que esse PL seja um PL das fake news, na verdade, ele tem muito pouco de fake news. Ele não fala em fake news, ele fala em desinformação, e só em 2 artigos. E nem define o que é desinformação. Na verdade, quando a gente fala em PL de fake news, acaba iludindo o usuário, tirando o verdadeiro conteúdo dele, que é o PL que visa promover, como diz no tópico dele, né, no cabeçalho do projeto de lei, promover a liberdade, a responsabilidade e a transparência na internet. Então, o objetivo desse PL, na verdade, é promover a liberdade com responsabilidade e, ao mesmo tempo, dando transparência. Se tem um post que foi retirado do ar, nós queremos saber por que ele foi retirado do ar. Ou então, se ele foi mantido, nós precisamos saber por que ele foi mantido. São regras de transparência que só beneficiam a sociedade. Então, o que efetivamente muda com a proposta, né, não é aprovado ainda, com essa proposta de projeto de lei? As plataformas, se for aprovado, a ideia do projeto de lei é que essas plataformas possam agir sem ordem judicial. Então, se tiver um post que tenha um determinado conteúdo que é previsto no projeto de lei, as plataformas vão tirar aquele post do ar independente de ordem judicial. E o próprio projeto de lei traz algumas hipóteses. Então, por exemplo, se o seu post tiver um ato que viole o Estado Democrático de Direito, tiver um comentário que constitua um ato de terrorismo, ou então crimes contra a criança, racismo, atos de violência contra a mulher e crimes sanitários. Nesses casos, a atuação da plataforma seria imediata, independente de ordem judicial. Não parece mesmo haver, para esses casos, proteção pela liberdade de expressão. Ninguém vai dizer que você praticar um ato de racismo na internet está protegido pela liberdade de expressão. Então, de fato, não precisa aguardar uma atuação judicial, a própria plataforma já agiria. É claro que a gente pode ter dificuldades para aplicar alguns desses dispositivos, mas que talvez o judiciário possa ajudar a resolver ou as próprias plataformas consigam. Então, se a gente tiver, por exemplo, como estavam falando, a terceira idade, os mais velhos, talvez sejam, não sei na família de vocês, mas na minha, os mais velhos são os grandes propagadores de fake news. Os grupos de família são os que mais propagam fake news. E não é qualquer post que eles compartilhem que vai ser considerado desinformação. Não é essa a ideia do projeto de lei, é punir aqueles que estão, de fato, mal intencionados. E a segunda regra importante desse projeto de lei é que as plataformas só vão ser responsabilizadas se elas tiverem conhecimento daquele conteúdo ilegal e elas não agirem. Então, elas vão ter que fazer um relatório para justificar como que elas estão tirando os posts do ar, quais os cuidados que elas estão tomando para evitar que ocorram os chamados riscos sistêmicos, ou seja, riscos desses posts que violem o Estado Democrático de Direito, que cometam crimes de racismo, ou então que violem direitos da mulher, que riscos desses posts se propagarem. Elas têm que tomar cuidado para isso não acontecer. Então, elas têm que fazer esses relatórios e dar esses relatórios para as autoridades competentes. Isso seria um chamado dever de cuidado prévio, que não é uma novidade brasileira, como o deputado Orlando Gomes falou, ele vem de uma inspiração europeia, né, da Lei dos Serviços Digitais da Europa, que já traz essa previsão desde 2022, né, que vai entrar, foi publicado em 2022, vai ter vigor a partir de 2024, já traz essa previsão de as plataformas terem que fazer, de fato, um relatório justificando como que tem agido com relação a esses posts. Então, uma nítida inspiração europeia no nosso projeto de lei. Essa seria, então, a segunda forma de proteger o discurso público, por meio de uma atuação legislativa. E, por fim, a terceira forma de a gente proteger o discurso público, que é a mais atuante hoje, pelo menos no Brasil, é por meio do judiciário, né? É o judiciário que tem, de uma forma muito intensa, atuado nos processos judiciais em que se discute as fake news. Em razão disso, nós fizemos uma pesquisa na AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros,
em conjunto com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas Conhecimento, dentro do Centro de Pesquisa lá, em parceria também com a Unesco. A pesquisa foi coordenada pelo ministro Salomão, foi conduzida pelo professor Gustavo Borges, com a Marcela Bocaiúva, Patrícia Kertzmann, Natália Vince e a juíza Daniela Madeira, essa que está aqui na tela. E lá nós analisamos as decisões do Judiciário brasileiro que, de alguma forma, tratam de fake news. De 2019 até 2022, a gente teve 2.500 decisões no Judiciário brasileiro que tratavam de fake news ou de desinformação. Dentro dessas decisões, nós fizemos um recorte dos tribunais superiores, STF, STJ, TSE e o TST. E dentro desse recorte de tribunais superiores são cerca de 300 decisões, que foram as que são analisadas aqui. Eu vou passar muito brevemente, porque a gente vai tratar amanhã, na mesa de 9h45 da manhã, então, para quem quiser mais detalhes sobre essa pesquisa, a gente vai tratar na mesa de 9h45 da manhã, é a mesa número 14, a gente vai tratar sobre, com detalhes sobre essa, eu vou voltar aqui que não está funcionando, sobre essa pesquisa. Então, a primeira, vou tratar aqui só de alguns números, as conclusões da pesquisa mesmo, a gente vai tratar amanhã nessa mesa 9h45, é a mesa 14. Quem quiser participar, é só ir lá do outro lado. O STF, quais são hoje os principais autores das ações judiciais que discutem fake news no STF? São pessoas físicas ou políticos e empresas. Então, a maior parte são de políticos, pessoas físicas e de empresas que ajuizam ações, sejam criminais, sejam cíveis, discutindo desinformação. No STJ, os principais autores dessas ações são pessoas físicas e no TSE, os principais autores são partidos políticos e políticos. No polo passivo, no STF, quem é acusado de estar cometendo a desinformação, de estar cometendo fake news? São o Poder Legislativo, assim como os políticos e o Judiciário. Quando fala em Judiciário, são procedimentos que foram instaurados de ofício pelo Judiciário, ou então reclamações constitucionais, por exemplo, que chegaram no Judiciário. No TSE, os principais réus são políticos e partidos políticos. E no STJ, as classes processuais, aqui é só para deixar para vocês claro como que são diversos temas que podem ser discutidos. As classes processuais mais recorrentes que discutem desinformação são tanto criminais como habeas corpus, como cíveis, como os mandados de segurança, por exemplo. Então, a gente teve no STF, deixa eu só voltar aqui, porque não está funcionando bem. Aqui. Os principais réus no TSE de casos envolvendo fake news são os políticos e os partidos políticos. O que deixa bem claro da nossa análise dessas pesquisas de tribunais superiores é que o tema majoritariamente discutido em fake news envolve realmente o contexto eleitoral e o contexto político. Tanto que no TSE, esse slide aqui, no ano das eleições, em 2022, aumentou mais de 300% o número de ações judiciais em que envolviam fake news, o que deixa bem claro que, de fato, o motivo majoritário para a desinformação, pelo menos no judiciário brasileiro, foi o contexto eleitoral. Os demais slides eu vou deixar para passar amanhã, para o pessoal assistir à mesa, às 9h45. Então, eu falei, assim, muito brevemente sobre essas três formas de regulação do discurso público, né, por meio da autorregulação, do legislativo ou do judiciário, mas eu acho que a conclusão que fica é no sentido de que a Constituição Federal garante a liberdade, mas com responsabilidade, porque a liberdade tem limites, então não são permitidos excessos na liberdade de expressão que violem a democracia, que violem as instituições ou que violem a liberdade de terceiros. Com isso, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, Caroline, pela apresentação, e gostaria também de ressaltar a importância das pesquisas que vocês conduzem na FGV para trazer um conhecimento que não existe ainda de como realmente é feito
a moderação de conteúdo, como isso é refletido, por exemplo, no Judiciário. Agradecer no nome do ministro Salomão pela coordenação dessas pesquisas e passo a palavra diretamente à doutora Clara. E gostaria também de cumprimentar o ministro Jorge Messias e o ministro Carvalho, que estão aqui presentes. Posso? Boa tarde a todos. Começo cumprimentando as autoridades presentes, ministro de Estado, ministro do Judiciário, deputadas, deputados. Em particular, meus colegas de mesa, ministro Luiz Roberto Barroso, também foi meu professor na UERJ, no mestrado e doutorado, não posso deixar de mencionar. Deputado Orlando Silva. E meus colegas de mesa, Ricardo, Caroline, professor Ricardo, Luísa Caroline. E agradeço imensamente a organização do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Gilmar Mendes, professor Carlos Blanco. É um grande prazer estar de volta. E que missão encerrar esse painel de falas imensas, mas eu aceito, com alegria, honrada. O tema proposto para o nosso painel, da responsabilidade aos efeitos sistêmicos, ele fala de uma mudança de paradigma regulatório. Por muito tempo, e ainda, pelo menos no Brasil, os regimes de responsabilidade de intermediário foram as principais regulações de Estado sobre conteúdo online, funcionando no sentido de estabelecer regras dentro das quais as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por danos causados por conteúdos postados por usuários. Além disso, como colocam os professores Urs Gasser e Wolfgang Schulz, esses regimes cumprem uma função de regulação contextual. Além da regra expressa, eles geram incentivos para que os atores de um determinado mercado se comportem de uma forma ou de outra. Existem muitos regimes possíveis. O Brasil adotou o artigo 19 do Marco Civil, um regime centrado na decisão judicial, como muitos aqui já sabemos, e não posso resistir, estando nessa mesa, considero também um regime constitucional, uma escolha constitucional do legislador brasileiro, ainda que insuficiente para garantir o que eu chamo de uma governança democrática das redes sociais, das plataformas digitais. Isso para começar dizendo que nós, brasileiros, precisamos de um marco regulatório de plataformas digitais que nos prepare para sermos uma sociedade cada vez mais digitalizada. Isso posto, a ideia de apuração e mitigação de efeitos sistêmicos, ela vem nesse contexto de mudança de paradigma, ao qual a literatura europeia se refere, na expressão de Giancarlo Frozio, como um shift from liability to responsibility. Eu peço desculpas pela expressão em inglês, a tradução literal em português não tem o mesmo efeito, mas o sentido da coisa é que é uma mudança da responsabilidade civil por dano, por casos específicos, para uma responsabilidade ampla, inerente ao modelo de negócios, inerente àquela atividade, que acarreta na adoção de uma série de mecanismos, muitos deles de natureza procedimental, para garantir que aquela operação da plataforma caminhe no sentido do interesse público. Os efeitos sistêmicos, nesse sentido, eles chegam como uma solução regulatória possível, e eu digo possível porque ainda é altamente experimental, que reconhece que a operação das plataformas pode gerar riscos, pode gerar efeitos nocivos que, número 1, são inerentes à forma como esses sistemas funcionam, e, número 2, ganham relevância no sentido coletivo, e não apenas no sentido individual. Na forma como esses mecanismos vêm sendo implementados, em particular no DSA, na regulação europeia, eles ainda estão, ainda que não expressamente, focados em regulação de conteúdo. Então, eles se referem a conteúdos específicos, o que é desejável, mas não é suficiente. Eu tenho atuação acadêmica. Eu sou professora no IDP e lidero um grupo de pesquisa no Instituto Weizenbaum, pelo Centro de Ciências Sociais de Berlim,
que é focado em tecnologia, poder e dominação. Então, de forma bem ampla, o que a gente tenta fazer é olhar para as tecnologias como agentes que influenciam na vida, nos interesses culturais, políticos, econômicos, mas também como objeto, que é moldado por instituições diversas, inclusive pela regulação. E nós temos que, dessa relação, surgem novas implicações para as relações de poder e de dominação, tanto as pré-existentes como as que advêm do desenvolvimento da tecnologia. Esses resultados são muito visíveis, por exemplo, no domínio das corporações globais de tecnologia e na alavancagem ou não que os Estados-nação têm para conformar as dinâmicas peculiares a esses mercados digitais. Isso para dizer que eu particularmente tenho olhado para esse debate sobre responsabilidade, sobre efeitos sistêmicos, pela lente do poder. Não só porque eu gosto, mas porque eu entendo que nós temos hoje em dia é não apenas um debate regulatório que se desenvolve há mais de 20 anos já, vale dizer, mas também um debate sobre poder. Por isso que eu fiquei muito feliz quando o ministro Barroso, logo no início, trouxe o poder privado, né, e a dimensão de conformação de poder que é inerente a essa discussão. Então, estamos falando sobre como um determinado grupo de empresas se torna tão poderoso e o que nossas instituições podem fazer para conformar esse grupo aos requisitos do regime democrático, por assim dizer. A ideia de poder das plataformas já começou a ser teorizada pela literatura especializada. Rose van Dijk, professora holandesa, por exemplo, explica que esse poder se expressa na capacidade de desenvolver normas técnicas e econômicas interoperáveis que controlam um conjunto de mecanismos que operam na plataforma e que vão resultar numa capacidade de alavancar essas operações a partir de efeitos de rede e difusão global. Uma pegada bem focada na infraestrutura aqui. E segundo a autora desenvolve, daí derivam uma série de circunstâncias e preocupações sobre a acumulação de poder em sentidos específicos. Então, um poder sobre dados, por exemplo, para reutilizar os fluxos de dados em looping muitas vezes e ir alimentando, por exemplo, os algoritmos das plataformas. Um poder que se refere a essa função de gatekeeping, de guardião de um determinado caminho, que dá às plataformas o poder de intervir e orientar o tráfego de conteúdo online. Um poder que se traduz em dependência, como alguns anunciantes, a mídia tradicional, trabalhadores e usuários passam a depender dessa infraestrutura para estarem inseridos política e economicamente. E ela vai se referir a um poder que se refere ao seu potencial para interferir nas funções sociais e democráticas da sociedade, do que eu derivo a ideia de um poder político. E, mais uma vez, não posso resistir a abrir aqui um parênteses para dizer que a ideia de um poder político das plataformas não quer dizer que exista uma relação de causa e consequência entre tecnologia e organização política. Aqui cabe uma perspectiva de pesquisa cunhada pela cientista política, professora Janette Hoffman, que se chama democracia mediada. De acordo com essa perspectiva de pesquisa, não há que se falar numa relação de causa e consequência entre tecnologias e organização política, mas sim de uma relação em que os dois se transformam, uma relação de co-originariedade, eu diria até de co-evolução, e mais que isso, onde esses não são os únicos fatores relevantes. Circunstâncias históricas, contexto político-econômico e uma série de outras coisas determinam o uso que será feito das tecnologias. Então, eu tenho muita preocupação quando começamos a observar que predomina um discurso, talvez um pouco superficial, a meu ver, de que são as plataformas que causam a polarização política, por exemplo, ou são as plataformas que causam o 8 de janeiro, por assim dizer. É claro que essas plataformas tiveram um papel nesses processos. Como eu disse, os regimes de responsabilidade geram incentivos. Claramente não geraram incentivos suficientes para que elas fossem mais ativas em relação à circulação de conteúdo ilegal. Mas estamos falando aqui de uma relação que envolve muitas outras coisas. Se a gente pegar só o 8 de janeiro, por exemplo, não podemos separar ele do contexto de 4 anos de um governo autoritário, de retrocesso de políticas sociais,
sem falar em fatores como uma desigualdade social, econômica, histórica, que sempre caracterizou o nosso contexto político. Então, só para dizer aqui que estamos falando de um exercício muito mais complexo do que regular plataformas, que sem dúvida é um passo essencial desse momento que eu venho chamando para mim mesmo de reconstrução democrática. Então, voltando para o poder, a gente não está falando aqui só de um poder sobre a infraestrutura. Claramente é um poder que tem consequências políticas, sociais, mas a boa notícia é que, como a gente já escutou aqui das falas que me antecederam, nós temos instrumentos regulatórios já para lidar com diversas expressões desse poder. Então, por exemplo, a professora Nathalie Helberger, da Holanda, vai falar de um poder sistêmico sobre a opinião. Aqui ela contrapõe esse poder, na verdade ela se inspira na ideia de poder sobre a opinião pública da mídia tradicional, no sentido de que os jornais e as televisões têm uma responsabilidade editorial, têm uma função editorial, criam conteúdo e por isso teriam um poder sobre a opinião pública. As plataformas não operam da mesma forma, mas teriam um poder sistêmico sobre a opinião pública na medida em que tem alta interferência sobre os fluxos de informação e de atenção online. E por isso teremos aqui um poder sistêmico. E o que a regulação nos traz para combater esse poder sistêmico? Ela nos traz regras de transparência algorítmica, regras de devido processo na moderação de conteúdo, mitigação da prática conhecida como shadow banning, que seria você diminuir a visibilidade de alguns conteúdos sem a devida transparência. Recentemente eu publiquei um artigo em conjunto com a professora Laura Schertel Mendes e com o professor conselheiro do CAD, Vitor Fernandes, em que a gente defende a adoção de uma regra de proporcionalidade para a moderação de conteúdo, no sentido de que discutimos muito regimes de responsabilidade e até a própria moderação de conteúdo sem dar o devido peso para os bens jurídicos diferentes que estão em questão. Então, falamos dos mesmos mecanismos para combater direito autoral, abuso de menores, terrorismo, bens jurídicos muito distintos entre si, que precisam de um tratamento que reconheça essa distinção. Temos também um poder de mercado, como ouvimos muito bem na mesa mais cedo, do conselheiro Vitor Fernandes, também do professor Paulo Bournier, que já expuseram a questão da concentração econômica, os mecanismos disponíveis do direito da concorrência para combater essa concentração econômica, e eu diria até também mecanismos da ordem do direito do consumidor. A literatura do direito vai se referir muito a um acúmulo dos poderes de Estado, no sentido de que as plataformas criam normas, aplicam essas normas, adjudicam e depois aplicam sanções sobre descumprimento. E aqui estão cada vez mais presentes nos debates, e o DSA europeu é um exemplo de regulação que eu entendo caminha nesse sentido de diversificação da aplicação da regulação. Então, tanto o ministro Barroso quanto o deputado Orlando Silva sinalizaram a necessidade de arranjos de autorregulação regulada, que eu sei que o professor Ricardo Campos também advoga. Eu acho que é um arranjo altamente bem-vindo nesse contexto e acrescentaria ainda mais, como eu disse, o DSA traz o que eu venho chamando muitas coisas de coisas, acho que eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes, mas de camadas... de camadas de governança, no sentido de que a aplicação da regulação do DSA não cabe só às plataformas e não cabe só ao Estado. Ela cabe a uma série de outros atores que estão envolvidos nesse enforcement, evitando aí que a aplicação fique só a cargo dos poderes privados. Então, o que trazem? Trazem, é claro, o que é muito necessário, a criação de órgãos de Estado especializados, com dentes, com capacidade de sancionar e de fiscalizar, mas também mecanismos de resolução de disputas sobre conteúdo extrajudiciais, a figura dos Trusted Flaggers, que seriam aquelas entidades reconhecidas de confiança que poderiam sinalizar um conteúdo e gerar uma remoção imediata. Trazem também a figura das auditorias independentes, que seriam responsáveis por verificar em que grau estão sendo cumpridas as obrigações da lei. Enfim,
E como não haveria de deixar de ser, esses poderes estão interligados e fica cada vez mais claro quanto pode ser ineficiente focar em um deles. Então, eu vou encerrar deixando duas preocupações. Eu teria mais coisa ainda para falar, mas eu fui intimada a encerrar a fala. Mas, então, só para terminar, a minha grande preocupação hoje em dia são as expressões desse poder que estão voando fora do nosso radar. A gente tem muito foco em conteúdo, mas não tem tanto foco, por exemplo, no poder sobre dados. Não fizemos uma discussão séria sobre o que, de fato, essas plataformas podem fazer com os nossos dados. A LGPD é suficiente? LGPD é suficiente? Não sei, acho que é uma conversa que precisa acontecer. Em que medida nossas informações podem ficar sendo utilizadas para determinar o tipo de conteúdo político que nós recebemos ou não recebemos? Enfim, encerro por aqui. Vou citar o meu colega, diretor do Internet Lab, Chico Brito Cruz, que sempre diz que regular as plataformas digitais é uma tarefa da nossa geração. Eu assim entendo e tenho confiança que a nossa geração vai cumprir essa tarefa. Muito obrigada. Obrigado, Clara, pela brilhante palestra e declaro, então, encerrada a mesa.